consultor educacional Eduardo Deschamps. Bom dia, doutor Eduardo, obrigado pela visita. Bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá. Prazer mais uma vez estar com vocês, né? Eu que agradeço aí pelo convite de sempre estar conversando sobre educação com todos. Professor, ontem uma cena que a gente não via já há um bom tempo, né? Que era um dia antes de abrir o prazo de matrículas, pais tomando conta do local, buscando matricular os seus filhos. Eu me lembro que isso era muito comum. Eu me lembro aqui da minha região, ali o Colégio João Wiedemann, na Itopava Norte, onde eu estudei, o ginásio lotado de gente, buscando uma vaga, né, de pais buscando vaga para os filhos. A gente viu isso ontem, lá em Indaial, quando vai ser aberto o primeiro colégio bombeiro do país, ali no município de Indaial. Olha só como os pais têm interesse em colocar filhos numa instituição de ensino ligada a uma entidade militar, né, professor? Então, Jorge, bom, vamos separar o assunto em duas coisas, né? Primeiro, de fato, exato, a gente tem que ver que a fila, e a gente vai comentar mais sobre isso, né? A fila, o movimento que teve lá, ele teve muito por conta do interesse, do elevado interesse em relação a esse modelo de escola. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso em seguida. Mas antes eu queria falar uma outra coisa que talvez você tenha visto menos, a questão das filas em escolas, né? Isso que você falou do João Wiedemann, que aliás é uma escola muito boa, já de um tempo atrás, porque foi mudado o processo, né, de matrícula. Então, já na época que eu estava na Secretaria de Educação, a gente tentava evitar esse tipo de modelo, a gente sentia muito isso. São escolas muito de referência, onde as pessoas querem matricular seus filhos. Como as vagas são limitadas, você gerava essas filas. Então, a implementação, por exemplo, de matrícula online, de registro online, no caso, por exemplo, do Instituto Estadual de Educação em Florianópolis, também tem muita competição pelas vagas, a questão do sorteio. Então, tudo isso foi ajudando, né? Algumas medidas administrativas que foram ajudando a reduzir, digamos assim, as chamadas filas, né? Na véspera de uma matrícula. Aí foi o uso de tecnologia. Caso, né? do Colégio Militar aqui de Blumenau aqui também, que é por sorteio. Exatamente. Então, você faz a inscrição e depois isso. É feito então sorteio. Você não precisa ficar lá na fila, porque não é por ordem de chegada, né? Aliás, eu acho até um modelo, digamos assim, mais justo, né? Ainda que sorteio sempre é uma coisa que não remete a... Você pode ter outro processo, que é um processo seletivo, com provas, como os institutos federais fazem também, escolas técnicas, né? Ou você pode ter esse modelo que é sorteio. Isso foi um ajuste que a gente fez ao longo do tempo com o Ministério Público, inclusive, porque a questão da fila, você estaria beneficiando quem tem tempo de ficar na fila e muitas vezes até sacrificando muita gente nesse processo, né? Então, a gente tem que ver isso, né? Talvez o próprio município lá, porque é uma escola municipal, mais adiante, talvez não esperasse tanto interesse, exato, né? Mas mais adiante possa reverter um pouco isso, porque na própria matéria, né, que você tinha apresentado para mim, aparece muito o sacrifício que alguns pais estão fazendo. Agora vamos para o interesse no modelo de escolas, né? A gente tem que analisar, Jorge, algumas coisas que, só para a gente situar o pessoal originalmente, tá? Você tem vários tipos e modelos de escola militares, digamos assim, com esse rótulo, tá? Você tem as escolas mantidas mesmo pelo Exército, pela Aeronáutica, pela Marinha, pela Polícia Militar, que são escolas que normalmente são preparadas ou para preparar os seus estudantes para seguir carreira militar, ou que foram escolas criadas, como no caso do Colégio Militar aqui, Feliciano Nunes Pires, que tem unidades agora em várias unidades do Estado, mas começou em Florianópolis, que é uma escola onde você podia matricular preferencialmente filhos de policiais militares. E aí tinha questões de segurança, né? Eventualmente algumas ações policiais são muito fortes, então se a criança tiver alocada em uma outra escola que não tem o mesmo padrão de segurança, poderia gerar algum risco. Isso ao longo do tempo, então, o próprio colégio da Polícia Militar, o Feliciano Nunes Pires, foram sendo criadas unidades em outros lugares do estado. O Blumenau foi uma das que recebeu. Então, originalmente, essa é uma escola que não é mantida pela Secretaria de Educação, ela é mantida pela Polícia Militar, ainda que a proposta pedagógica era um misto. Você segue a parte pedagógica daquilo que é tradicional, língua portuguesa, matemática, né? Daquilo que é a proposta pedagógica do Estado como um todo, independente de você estar numa escola da Polícia Militar ou uma escola do Estado, né, civil.
Mas você tem aí um adendo que são preparações específicas. Bom, primeiro que no caso da escola mantida pela Polícia Militar, toda a estrutura de gestão da escola, ela é da Polícia Militar. Então você tem lá os policiais militares, tem todo um setor, digamos assim, dentro da Polícia Militar que cuida da educação e que faz a gestão dessa escola, sendo a parte pedagógica um misto entre aquilo que é a proposta pedagógica que a Polícia Militar define e a proposta pedagógica tradicional da educação do Estado. Então, tem as escolas das Forças Armadas, as escolas das Polícias Militares, e agora a gente tem as escolas chamadas cívico-militares. Essas são escolas de um programa que o Ministério da Educação criou ainda no governo Bolsonaro, e a gente no Conselho Nacional acompanhou, nós tivemos, conhecemos como é que isso funcionava. É uma escola que ela é mantida pela área civil, pela Secretaria de Educação, do município ou do Estado. Essa escola tem toda a proposta pedagógica dela vinculada à proposta pedagógica do Estado ou do município, das escolas tradicionais, só que ela tem um adendo de que ela tem algumas pessoas, alguns militares, pessoas vinculadas ao setor militar, que participam da gestão da escola, a gestão ainda é civil, mas participam da gestão da escola, com apoio inclusive do governo federal na época. E você tem aí todo um projeto de acompanhamento e disciplinar diferente. Então, por exemplo, numa escola tradicional, você pode ter o uniforme da escola, você tem as tradições em relação à entrada na escola e assim por diante. Hoje em dia já não é mais aquela tradição de tocar hino nacional, de homenagem à bandeira e assim por diante. E na escola cívico-militar isso existe. Isso é retomado. Quando você olha, muitas vezes tem um uniforme muito específico, um uniforme muito parecido, inclusive, com o uniforme usado pelas forças militares, e tem essa característica, de você dar muito foco, digamos assim, no projeto pedagógico, para além daquilo que é normal, da educação, você dá muito foco na questão da disciplina. Então, isso é o modelo, digamos, das cívico-militares. E agora, essas estavam mais com as polícias militares dos estados, e agora a gente tem esse caso, onde está sendo feito um modelo diferente, que aí, via de regra, em alguns municípios, o Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiro Militar, é vinculado, à Secretaria de Segurança Pública, em outros tem os voluntários, como é o caso de Joinville, e Blumenau é militar. Então ali você tem, digamos assim, o Corpo de Bombeiros agora também atuando num modelo, talvez, de parceria com o município, e eles são os voluntários também, para gerar uma escola que vai ter um pouco essa característica, ou seja, vai manter o projeto educacional tradicional, mas vai aliar a esse modelo mais militar, de disciplina e também, consequentemente, trazendo certamente para as crianças um pouco da experiência dos bombeiros, em relação às atuações que eles têm, que vão desde de atendimento a incêndio, questões de grandes tragédias, catástrofes e até questões de atendimento de saúde. É uma experiência interessante. Assim, é um modelo, eu sempre defendi que a gente possa ter diversos modelos. Você tem escolas privadas que são confessionais, Adventista, o Bom Jesus, que é franciscano, o Sagrada Família, o Barão, que é luterano, ou seja, você tem, pelas confissões, uma série de escolas com o seu padrão, o seu modelo de atuação, e muitas delas muito conceituadas. Você tem a escola pública tradicional, e você tem agora as escolas cívico-militares, tanto dos bombeiros quanto da polícia militar, que também trazem outro modelo de atuação. Quanto mais diversificado, melhor. O que eu não defendo é que a gente tenha um modelo único para tudo. Acho que é importante a gente ter essa possibilidade, e os pais aí vão identificar o que eles acham mais interessante para os seus filhos, onde matricular seus filhos. E essa correria toda lá em Indaial se deve mais a essa questão mais rígida, digamos assim, disciplinar na escola, na opinião do senhor? Então, os pais estão querendo mais isso? Então, Jorge, quando a gente porque muitos já não dão mais conta em casa, verdade. E acabam jogando para a escola, dizem, meu Deus, vai lá para ver se conserta. Quando eu estava na Secretaria de Educação, é que a gente fez a expansão dos colégios da Polícia Militar, num trabalho conjunto da Secretaria de Educação com o comando da Polícia Militar. Então, ali existia apenas o colégio de Florianópolis. Então, na época, nós trabalhamos e viabilizamos uma estrutura em Lages, em Blumenau, que foi o caso do antigo Pedro II, em Joinville, e nós tínhamos ainda a previsão de uma em Laguna e uma em Chapecó. Eu confesso para ti que a de Laguna eu sei começou, a de Chapecó realmente não sei como é que ficou a situação, mas era uma em cada região, para atender, inclusive, a questão da Polícia Militar mesmo.
Mas era interessante quando a gente fazia a pesquisa, né? Porque tinha muita gente que se posicionava contra, né? Por questões ideológicas, uma série de fatores, não gostariam de ter escolas nesse modelo e tal. E eu sempre defendi o seguinte, olha, não é um padrão para todas as escolas. São algumas escolas que terão essa condição. E isso a gente abre a possibilidade para os pais poderem fazer a escolha. E a gente identificava exatamente isso. O que os pais queriam? Os pais queriam um ambiente um pouco mais rígido, um pouco mais de organização mais disciplinar, sabe? É um outro modelo. É mais ou menos o que a gente tinha antigamente escolas, né? Principalmente confessionais, de internato. Internato de freira. A menina ia lá, era só a menina que estudava lá. Internato dos padres, só os meninos estudavam lá. Tinham alguns padrões disciplinares para isso. A sociedade ela abriu muito. E as pessoas hoje sentem um pouco de falta. Você vê isso para vários outros movimentos, tá? Ela sente um pouco de falta dessa identidade, dessa coisa um pouco mais segura, mais rígida, mais previsível. Porque hoje a gente vive no que a gente chama de um mundo VUCA, né? Que é volátil, é incerto, é complexo e é ambíguo, né? A gente chama, esse é um acrônimo que tem, né? Ou seja, é um mundo que a gente não tem mais segurança. E os pais, de fato, eles acabam querendo um pouco mais de segurança, um pouco mais do que eu posso. Segurança no sentido de não ser uma coisa tão aberta, assim, de ser mais previsibilidade, tá? Ser mais previsível. Quando você está num ambiente desse tipo, é mais previsível, é mais organizado, é mais disciplinar, é mais... Isso não garante que um filho que estude numa escola cívico-militar ou numa escola militar, ao final do processo, com toda a carga de disciplina que ele teve, ele vai ser uma pessoa que siga a vida nesse caminho. Pode ter pessoas que vão desgarrar, como também não é garantido que ele estudando numa escola mais liberal, ele vai se tornar uma pessoa totalmente liberal, ele pode se tornar uma pessoa conservadora, né? Eu me lembro de uma história interessante, o Mendonça Filho, que era ministro da Educação, Mendonça hoje está no DEM, né? No União Brasil, foi do PFL, sempre foi mais de direita, né? E aí, quando o pessoal, ele foi ministro da Educação, conversando com ele, aí quando o pessoal falava muito que as escolas eventualmente estão defendendo muito comunismo e não sei o que, ele fala, eu estudei numa escola que estava cheia de comunista, mas nem isso, isso não me garantiu ser um comunista na sequência, né? Palavras dele ali, né? Ou seja, pessoal mais socialista. Então, assim, a gente tem muito isso, tá? Não é garantia, mas obviamente que as pessoas se sentem mais confortáveis quando elas sentem que tem um pouco mais, muitas pessoas, né? Sentem que tem um pouco mais dessa previsibilidade. Como outros vão querer que seus filhos estudem uma escola mais liberal. Eu acho que é isso que é importante, a gente ter essa diversidade. Mas, de fato, esse interesse crescente é porque é uma parcela significativa da população que não está sendo atendida pelas escolas atuais. Eu acho que esse é o principal fator, né? Certo. Mudando um pouco de assunto, professor, ontem foi o dia do diretor escolar, o diretor da escola, e é um dia para a gente refletir sobre gestão escolar, né? Sim. Principalmente quando a gente fala em ensino público, né? A gestão de uma escola pública, porque isso traz uma série de desafios, né? Gigantescos, Jorge. Hoje o gestor escolar ele tem que ter uma preparação que envolve desde capacidade administrativa, porque ele vai precisar muitas vezes gerir recursos que estão na escola, então a gente tem o cartão, tem o dinheiro direto na escola, às vezes o recurso que a própria APP, ela acaba, ou APM em alguns casos, né, ela acaba organizando para a escola, então ele tem que ter capacidade de fazer gestão financeira, gestão contábil, prestar contas dos recursos que chegam, esse já é um primeiro fator. Do ponto de vista administrativo também, ele tem que ter a capacidade, aí envolve liderança, a capacidade de gerir pessoas. Ele está ali num ambiente significativo, com um número de professores muitas vezes grande, muitos alunos, e ainda vai ter que lidar com os pais, capacidade de comunicação. Então, olha só, administrativamente, financeiro, contábil, gestão de pessoas, capacidade de comunicação para poder conversar com os pais, conversar com os estudantes, conversar com os professores, né? Para que possa fazer o acompanhamento se realmente o projeto pedagógico, a proposta pedagógica está sendo bem conduzida. Ele tem que ser meio que um síndico, porque ele também tem que olhar para a questão da infraestrutura, né? Ele, é o olhar dele. É lógico que ele vai ter uma equipe, eventualmente, às vezes nem tem, para poder olhar o que está acontecendo com a infraestrutura para manter a escola adequada. Tem que ter um conhecimento pedagógico gigantesco, porque ele também precisa saber se pedagogicamente a escola está se organizando, e tem que ter capacidade de ter uma representação de liderança muito forte ali. Então, você imagina que eu te passei uma série de características que não é simples as pessoas reunirem, né?
E muitas vezes o modelo, agora está mudando um pouco o processo de seleção de diretores, mas até um tempo atrás, é por isso que a gente sempre falava assim, não é nem a indicação política direta, uma indicação direta, nem uma eleição que resolve o problema. Porque na eleição você pode ter uma pessoa muito popular que é eleita e que não tem conhecimento para tocar a escola. Na indicação você pode ter alguém com conhecimento que não tem capacidade de liderança porque ele não está legitimado. Então foi aí que a gente em Santa Catarina fez a mudança no processo onde você tem o diretor sendo preparado, elaborando uma proposta de gestão para a escola que passa por todos esses fatores, infraestrutura, gestão de pessoais, gestão de pessoal, gestão de pedagógica. Essa proposta ela é debatida com a comunidade, para aí a comunidade fazer a votação, em princípio, na proposta. Lógico que aí está vinculado com o nome da pessoa que fez, a mais adequada. Né? Porque aí você gera essa legitimação. A legitimação técnica, né, que é o fato dele ter conhecimento e elaborar a proposta, com a legitimação de liderança, que é o fato dele conseguir comunicar com a comunidade para que a comunidade possa abraçar aquela proposta que ele está fazendo. Até um tempo atrás não era assim. Então, muitas vezes você tinha uma escolha de um diretor, e é interessante quando a gente pega as estatísticas, a maior parte dos diretores de escola eram professores de educação física, porque, via de regra, são os professores mais populares da escola. Né? E, às vezes, você trazia um bom professor, tirava ele da sala de aula, para botar como diretor, perdia um bom professor e não ganhava um bom diretor. Né? Então, esse processo de seleção e de formação dos gestores é super importante, mas o volume de trabalho que os diretores hoje têm é bem maior do que era antigamente. Hoje, para se selecionar um candidato a diretor na escola, ele tem que apresentar esses projetos. Isso é aplicado aqui na rede municipal e na rede estadual também, esse processo. Então, da municipal, eu não sei se eles estão fazendo o mesmo modelo. Eu sei que aqui tem a eleição. É semelhante. É semelhante? Então, é beleza. semelhante. Tem que apresentar um projeto. Isso. Esse projeto tem que passar pelo crivo da secretaria também. Então, a gente botou isso em Santa Catarina, lá atrás, não sei se Blumenau era assim, mas em Santa Catarina, na rede estadual, foi a gente que implementou, na época do governo Raimundo Colombo, observando algumas experiências que tinham, tanto no Brasil quanto no exterior. Muito da inspiração do que a gente fez aqui e trouxe para cá veio da Inglaterra, de uma visita que eu fiz na Inglaterra, numa missão, que a gente foi pelo consulado na Embaixada Britânica, onde a gente foi conhecer algumas escolas lá, e lá é interessante, Jorge, porque lá a gestão da escola, a escolha do diretor, ela não é feita pelo governo, ainda que a escola seja mantida pelo governo. Ela é feita por um conselho comunitário da região onde a escola está. Então, vamos pegar o João Widmann, tá? Então, lá no caso do João Widmann, por exemplo, você pegaria empresários, representantes da comunidade, do entorno de onde vão os alunos para o João Widmann. Essas pessoas formam o conselho, no caso da Inglaterra, de gestão da escola, tá? E esse grupo de pessoas da comunidade, óbvio que ela dialoga com o governo e assim por diante, é que fazem a seleção do diretor. Então, é um processo de seleção, onde o diretor vai apresentar como se ele fosse sendo contratado por uma empresa. Vai apresentar sua proposta, seu currículo, o que ele está fazendo. Então, ele pode vir de qualquer lugar. Essa pessoa é contratada e se reporta a esse conselho sobre o uso do dinheiro que vem do governo federal, sobre como é que está a gestão da escola, quais são os resultados. Então, esse diretor ele é contratado por esse grupo, que pode demiti-lo, tá? E substituí-lo. E esse diretor, agora que vem as diferenças, né? Esse diretor, além de fazer a gestão geral da escola, ele também é o responsável pela contratação dos professores. Lá o professor não é designado na escola, como é feito aqui, por um concurso. Lá eles têm um banco de professores e esses diretores podem fazer a contratação dos professores e podem demiti-los, né? Mas o principal, a gente trouxe para cá, obviamente adaptou, porque não é o mesmo modelo, não dá para ser pela legislação brasileira, mas a ideia principal é que esse diretor, então, ele meio que preste contas, que quando você faz o processo de votação, que eu sempre falo que não é uma eleição, o pessoal chama de eleição, mas não é uma eleição tradicional, é que esse processo de votação tem que ter a legitimação dos pais, que em tese seriam os grandes stakeholders, usando assim um termo mais administrativo, né, e de gestão, os stakeholders daquela escola, junto com professores, junto com a própria Secretaria de Educação, né. É um modelo bem legal, assim. A gente tem vários modelos, tem modelo de indicação, tem modelo de concurso, tem modelo de eleição. Esse é um modelo que ele junta o melhor desses processos. E principalmente porque você não gera
ainda que tenha um mandato, digamos, um período para aquele plano de gestão, no caso do Estado, você não gera aquilo como um mandato fixo. Aquele diretor, se ele não entregar os resultados que ele indicou, ele pode ser substituído. E isso é o mais importante de tudo, né? Garante um comprometimento da pessoa que está ali para fazer a gestão com aquele colégio. Exatamente, né? Mas o importante e principal, Jorge, é que ele possa ser uma liderança naquele lugar, porque ele sozinho não vai tocar a escola. A gente consegue identificar assim, ó. Quando você entra numa escola, você já sabe se o diretor é bom ou não. Porque normalmente uma escola com um bom diretor é uma escola bem cuidada, é uma escola organizada, normalmente tem bons resultados, né? Você pode ter escolas com resultados ruins com bons diretores? Pode, porque às vezes a base onde ele está é mais complicada. Mas normalmente bom diretor tem boa escola. E quando você entra numa escola desorganizada, você sabe que tem dentro da direção ali também que não está bem organizado, né? Então, é importante que ele seja um líder também, porque ele tem que trazer a comunidade junto com ele para trabalhar, porque sozinho ele não consegue resolver. Sem dúvida. Eduardo Deschamps, muito obrigado pela participação do senhor nesta semana. Obrigado também, Jorge. Hoje 2 assuntos, hein? E 2 assuntos bem legais. Bem legais, né? Bem bacana. Muito bem legal bacanas, né? Aliás, parabéns para a Indaial pela iniciativa, né? De formar uma escola bombeiro. Então, você vê que isso vai gerar... Exemplo para o Brasil. Imagina a discussão que isso não vai dar. Isso gera controvérsia, Jorge, mas, de novo, é aquilo. Eu sempre defendia isso, porque quando eu estava no Conselho Estadual de Educação, ainda como secretário, a gente falava da expansão das escolas da Polícia Militar, tinha muita gente contra, né? E eu falava, gente, a gente está abrindo possibilidades. Deixa a comunidade poder escolher, ela ter as alternativas que ela quiser, né? O importante é a gente ver depois, ao final, que os resultados da escola são bons resultados, né? Ela custa um pouquinho caro, tá? A gente pega o valor que eles vão gastar por aluno lá, que é R$ 1.200 por mês. Isso. Então isso a gente está falando aí na faixa de 10 mil, né? Quase 12 mil, um pouco mais, 14 mil reais por aluno. Esse é um valor bem superior ao valor médio de Fundeb que a gente tem. Então ali certamente a prefeitura está aportando um recurso também. Mas certamente é uma experiência válida, vamos torcer para dar certo lá. Com certeza. Obrigado, uma ótima semana. Igualmente, Jorge, igualmente aos ouvintes também.